Amém? Boa noite, gente. Até quando ela não vem, ela está ali, né? Tá sempre presente. E nas histórias também, né? Nas ilustrações que nunca faltam. Boa noite, então, pessoal. A gente vai hoje dar continuidade à série que nós iniciamos no sábado passado. O pastor Jeff pregou em Joel. Nós estamos na série Profetas do século 21, parte 2. E no sábado passado, Deus falou grandemente com a gente sobre essa promessa do grande derramar do Espírito Santo. Entendemos sobre o avivamento e sobre essa espera, sobre essa esperança que nós temos de que Deus vai cumprir essa promessa, de como que nós devemos viver, nos portar e participar daquilo que Deus vai fazer. Amém? E hoje o Senhor vai falar com a gente aí, no título da mensagem é Disciplina e Esperança. E o testemunho do Fayad exemplificou bem também aquilo que Deus ministrou ao meu coração e me inspirou para a gente conversar nessa noite. Desde antes de eu ser escalada para pregar, Deus começou a falar comigo em Jeremias. E ao longo dessa semana eu fui lendo os capítulos, lendo o livro inteiro de Jeremias. E Deus me levou tantas vezes a um choro e a um quebrantamento por imaginar um pouco do que Deus sentia, olhando para o povo dele e clamando através do profeta para que o povo se voltasse. E Deus chega ali a um ponto de uma disciplina, Deus faz vários alertas, o povo era duro de coração, e Deus disciplina o povo ao mesmo tempo em que Ele aponta um motivo de esperança, Ele aponta um futuro, e é sobre isso que a gente vai conversar. Amém? O texto principal que a gente vai ler está lá no capítulo 29. Mas antes da gente ir para o 29, eu quero ler um texto ali em Jeremias 2, de 1 a 8, para a gente entender um pouquinho dessa realidade do povo ali de Jerusalém. E depois também a gente segue ali para o capítulo 29 e vai dando sequência. Então, olha só, vamos lá. Jeremias 2, de 1 a 8. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de você, meu povo, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito, que nos guiou pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. E isso é um pouco do contexto ali do início do livro de Jeremias, uma das primeiras profecias. E a gente vê, ao longo dos capítulos, uma série de profecias. Deus pedindo que Jeremias clamasse ao povo, para que o povo voltasse para ele. O povo que estava com o coração tão endurecido, tinha caído em idolatria, estavam sendo infiéis ao Senhor, viviam acreditando e viviam a partir de falsas profecias, e Deus, vez após vez, clamando para que o povo voltasse, trazendo à memória aquilo que ele tinha feito. Era o seu povo. Essa é uma profecia, essa é uma mensagem para o povo de Deus, para a nação escolhida,
não é uma mensagem, não são profecias para descrentes, mas sim para aqueles que eram chamados povo de Deus, mas que tinham ali endurecido seu coração e tinham dado as costas para o Senhor. Quando a gente chega, então, lá no capítulo 29, tem alguns versículos bem conhecidos também, e aqui já é a realidade, então, onde o povo tinha sido levado cativo à Babilônia. Deus tinha dado vários alertas, o povo não se quebrantou, não se arrependeu, não voltou para o Senhor, e Deus precisa, então, aplicar uma disciplina para que o coração do povo fosse alinhado, fosse trabalhado. E olha só o que a gente vai ler aqui, então, em Jeremias, de 4 ao 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os seus filhos e pelos filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. Trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Amém? Dá para entender o contexto, essa mensagem, o que Deus está falando para o povo, clamando, então, através do profeta Jeremias, para que o povo se voltasse, para que o povo olhasse para o Senhor e não continuasse naquela vida de idolatria, de engano, de mentira, de buscar ouvir palavras segundo o seu coração, o seu desejo, seguir uma vida segundo a sua vontade, mas se voltasse para o Senhor e caminhasse novamente junto dele. E Deus clama, mesmo em meio a um povo, de novo, que estava dando as costas para ele, que ignorava, vez após vez, tudo o que Deus estava falando. Ele continua fiel, ele continua amando o seu povo, ele continua desejando aquele povo, independente do que eles estavam vivendo e fazendo. Deus os ama tanto que ele segue apontando um destino, um futuro de esperança, dando promessa e clamando para que o povo se voltasse a ele. E ele está ali, então, tratando o seu povo em disciplina, quando ele os tira do seu local de origem e os leva para o exílio. Mas, mesmo na disciplina, o Senhor aponta uma realidade de esperança. E, da mesma forma, eu entendo que o Senhor trata conosco. Da mesma forma, nós, mesmo sendo povo de Deus, precisamos de disciplina. Precisamos que o Senhor venha, muitas vezes, e nos prove. Prove as nossas orações. Prove as nossas canções. Porque a verdade é que, muitas vezes, nós viemos aqui, cantamos, declaramos que nada mais nos satisfaz, que uma vez que eu coloquei os meus olhos no Senhor, eu não quero olhar para nenhum outro. Mas nos dias seguintes, nós estamos olhando para onde não deveríamos. Estamos olhando a pornografia, sentando em mesas que não deveríamos sentar. Estamos mentindo, enganando, manipulando. E o Senhor precisa disciplinar
o nosso coração, precisa alinhar o nosso coração e nos chamar para uma perspectiva de futuro, de esperança, uma perspectiva ao lado dele, como o Fayad compartilhou aqui com a gente. E Deus nos disciplina, Deus trata com a gente. Alguém aí não precisa de disciplina? Alguém acha que já está 100% e não precisa que o Senhor continue denunciando o nosso pecado, nos atraindo, nos convidando, nos provocando a esse lugar, né? Mas para essa noite, então, eu gostaria de pensar como, então, como nós podemos encarar esse tempo, encarar a disciplina do Senhor nas nossas vidas. Porque Deus, de fato, disciplina a quem Ele ama. E Ele disciplina para trazer de volta, para trazer para perto. Então, vamos pensar um pouco em como a gente pode se submeter a essa realidade, tendo uma perspectiva de esperança. E o primeiro ponto, então, de como nós podemos nos submeter à disciplina, é ajustando a nossa perspectiva. Quando Deus fala, ei, eu é que sei que pensamento eu tenho para vocês, eu vejo o Senhor alinhando o pensamento, a mentalidade do povo. Porque nós somos enganados pelas nossas emoções, nós somos enganados pelos nossos pensamentos, nós achamos que nós sabemos as coisas, nós achamos que nós sabemos o que é melhor para a gente, como as coisas têm que acontecer, ou até mesmo quando nós vivemos algumas situações, a gente tira as nossas conclusões e a gente facilmente se perde nos nossos pensamentos, na nossa visão tão limitada. Enquanto o Senhor tem pensamentos muito maiores, muito mais elevados que os nossos. Enquanto o Senhor tem uma visão que é infinita, tem uma visão de futuro, o Senhor vê aquilo que nós não vemos. E nós precisamos reconhecer isso. E, dia após dia, pedir, ajustar a nossa mentalidade, o nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso coração em relação à visão de Deus, aos pensamentos de Deus. Olha o que está escrito em Isaías 55, de 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Eu fico imaginando, talvez, o que o povo estava pensando, como o povo se questionou, como eles sentiram raiva, como eles acharam que era injusto, como eles pensaram ali, cadê Deus? Deus está bravo com a gente, Deus não ama a gente nada. A gente ouve as histórias de que Deus era fiel ao povo, mas olha o que Ele está fazendo agora. Um pensamento e uma visão tão limitada, enquanto Deus já estava enxergando o futuro. Deus já estava enxergando o que seria gerado, a transformação que haveria, a sorte do povo sendo transformada por causa dessa disciplina, por causa da ação dele ali diante do povo. E quando eu lia isso, pensando sobre essa perspectiva, lembrei de tantas situações na minha vida onde eu achava, na minha visão tão limitada, de que era o fim, de que eu não suportaria aquilo, ou de que agora estava tudo perdido. E, na verdade, tantas situações dessas foram as situações que mudaram completamente o rumo da minha história. Disciplinas do Senhor, disciplinas de pessoas que me amam, pessoas que foram usadas por Deus, pastores, líderes, para alinhar o meu coração, e que isso fez toda a diferença para aquilo que eu vivo hoje. E eu estava lembrando especialmente sobre um movimento também, então, quando eu fui exilada do Acre para Curitiba. Quando eu fui tirada, né, do meu local de origem e vim para Curitiba. Gente, eu tinha 14 anos, vai fazer 15 anos. Meu Deus, não, se eu tinha 14, eu fiz 30? Vai fazer 16. Aqui, ao vivo, a conta para vocês. Vai fazer 16 anos que eu estou em Curitiba. Então, assim, eu tinha 14 anos, tinha terminado o ensino fundamental. E aí os meus pais, eu já tinha irmãs morando aqui, os meus pais falam, a Camila vai para Curitiba, a Camila vai estudar em Curitiba. Depois, né, meu pai falou, eu não sabia que... Ele falava para minha mãe assim, se a Camila continuar aqui, ela vai se perder. Com essas amizades que ela está aí, essa influência que ela está, essa rotina que ela está tendo, a mentalidade que ela tem aqui, não vai dar certo. Então, eu vim para Curitiba... O objetivo era estudar, era ter um ensino melhor.
E com 14 anos, você sair da casa dos pais e sair do ciclo de amizades que você tinha, né, parece que o mundo acabou. Todos os meus amigos ficaram no Acre, eu cheguei aqui, demorei, penei para fazer amizade, sem contar que eu sentia muita falta, muita saudade, enfim, de casa. E eu chorei muito no meu primeiro ano aqui, especialmente nos meus primeiros 6 meses. As minhas irmãs sabem, eu deixava marca de rímel em cada canto da casa, nas cortinas, nas toalhas, nas fronhas, estava tudo marcado, porque eu só chorava, né? E eu achava assim que, nossa, que seria terrível morar aqui, que estava tudo perdido, e que seria assim, fazer o ensino médio, fazer faculdade e voltar logo para o Acre. Mas, glória a Deus, graças a Deus, Deus me trouxe para Curitiba. E, naquela época, eu não poderia imaginar o que eu viveria anos depois. Eu não poderia imaginar tudo que Deus faria na minha vida, aqui nessa cidade, né, naquilo que Ele tratou do meu coração aqui. Foi em Curitiba que eu conheci a Alameda, foi nessa igreja que eu me converti, foi aqui que o Senhor tratou comigo em cura, em tantos processos, em propósito, tem me ensinado sobre a vida, sobre a caminhada cristã. Eu queria lembrar do meme da Laura, eu esqueci, eu era não sei o quê, agora eu sou um baterista. Eu era só um membro da igreja, então, sou um baterista esposa de pastor, mas puramente por amor, realmente, do Senhor. E aquilo que, para mim, parecia o fim, parecia tão ruim, parecia, de certa forma, um castigo, uma penalidade, que por que isso está acontecendo, foi, na verdade, o caminho, foi o canal, para que aquilo que Deus tinha para a minha vida começasse a se cumprir. E não sei se talvez vocês já viveram coisas assim. Pensem aí, talvez, em situações em que vocês foram disciplinados, onde vocês foram mudados aí de lugar, onde as coisas saíram do teu controle, talvez um término de um relacionamento, um não no vestibular, um trabalho que você foi demitido, as coisas que você não imaginava, mas aconteceu de uma forma diferente. Naquele momento parecia tão ruim e depois aquilo se converte realmente em uma situação de esperança, uma situação de disciplina, de ajuste do Senhor no nosso coração. E assim foi essa minha experiência que eu compartilho então com vocês, de que eu não poderia imaginar, e a minha visão ela estava enganada naquele momento. Da mesma forma, nós temos um coração enganoso. E é um problema nós não reconhecermos e não buscarmos essa perspectiva de Deus. Porque se a gente se deixa levar pelo nosso coração, se a gente se deixa levar pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, a chance de nós tomarmos decisões erradas, imprudentes, de nós entrarmos num lugar de murmuração, de reclamação, de rebeldia, ela é muito grande. Então, nós precisamos reconhecer isso e buscar os pensamentos e a visão do Senhor, que estão acima dos nossos, e conseguir enxergar na disciplina de Deus, conseguir enxergar, às vezes, nas dificuldades, no sofrimento, o amor do Senhor tratando com o nosso coração, tratando a nossa rebeldia, tratando o nosso pecado, a nossa maldade. E isso é um exercício tão intencional que a gente precisa fazer, de alinhar a perspectiva. Essa noite eu fui dormir 1h, porque eu fiquei, não pude vir na vigília, mas fiquei em casa, em oração, até de madrugada. Fui dormir 1h. E quando deu 4h, a Luísa acordou e não quis mais dormir. E ela, nossa, inventou um monte de coisa, enfim, estava sem sono. E eu falei, Senhor, que prova, eu não acredito. Amanhã eu vou pregar e agora eu vou ficar com sono, eu vou ficar cansada. E eu falei, como que eu posso ajustar minha perspectiva aqui? Eu falei, então eu vou orar, não dá para fazer mais nada. Ela queria ficar no meu colo. E ali eu fiquei, Senhor, me perdoa, porque às vezes são coisas que o Senhor mesmo pode ter provocado aqui. E eu decido, então, fazer dessa situação algo produtivo, algo proveitoso. Eu vou ficar aqui com ela, mesmo que eu quisesse estar na minha cama, eu vou ficar aqui com ela e vou ficar em oração, enfim, por aquilo que o Senhor vai fazer amanhã. Então, nós precisamos ser intencionais, gente, reconhecendo que os nossos pensamentos nos enganam, que o nosso coração é enganoso, que a nossa visão é limitada. Amém?
E ajustando isso, a gente pode, então, ir para o segundo ponto. Ajustamos nossa perspectiva. E uma segunda atitude também é de nós nos submetermos à disciplina do Senhor, aceitarmos a disciplina, viver o processo de Deus nas nossas vidas e crescer, mesmo em um momento, em uma situação de sofrimento, de desconforto, uma situação, às vezes, totalmente desfavorável, né? A gente vê claramente ali nos versículos 5, 6, quando Deus vira para o povo e fala, casem, trabalhem, plantem, comam, né? Deus dá a direção do que eles deviam fazer ali no exílio. E fica claro que o objetivo do Senhor com o exílio não era um objetivo destrutivo. Deus não estava ali colocando um ponto final no povo, e agora eu vou acabar com vocês, e a minha disciplina termina aqui, tirando vocês, botando vocês no exílio, e agora vocês que se danem aí. Vocês deram as costas para mim, então fiquem aí. Não, o sofrimento, o exílio, a disciplina tinham um caráter construtivo. Deus queria conduzir o povo a um arrependimento, à santificação, ao quebrantamento. E Deus, inclusive, acaba usando o povo ali para abençoar aquela cidade de alguma forma, porque é isso que a gente faz também nos lugares que nós estamos, ainda que desfavoráveis. Deus fala, orem por essa cidade, clamem, peçam a paz nessa cidade, porque tendo paz aí vocês terão também. E Deus tem, então, esse caráter de edificação mesmo, quando Ele nos corrige, quando Ele nos disciplina. Da mesma forma, lembre quando o seu pai, a sua mãe, te disciplinou, te disse aquele não, e falou, eu faço isso porque eu te amo. Quem já passou por isso? Vai. Na hora que você está recebendo aquele não, na hora que seu pai vira para você e fala, você não vai nesse aniversário, você acha que teu pai e tua mãe te amam? Eu já ouvi de um adolescente lá no contexto da clínica, eles querem acabar comigo, é o pior dia da minha vida. Porque o pai não deixou ir na festinha de 15 anos, que ia ser a top lá da escola, e ele não pôde ir. E essa, muitas vezes, é a visão que a gente tem, enganosa lá do nosso coração. A gente não consegue enxergar que é amor, que é cuidado, né? Mas a verdade é que é. A verdade é essa, de que, da mesma forma com que os nossos pais falavam para a gente, eu te digo não, eu te disciplino, eu te corrijo, porque eu te amo, é o que o Senhor faz conosco. E aí a gente se submeter a esse amor, então, e obedecer, avançar, caminhar dentro daquilo que Deus está tratando. E agora, a gente, de fato, prova disso tendo um filho, né? Porque a gente ouve dos nossos pais também. Quando você for pai, quando você for mãe, você vai entender. E agora a gente entende que, às vezes, é tão desconfortável, é ruim realmente disciplinar, ir até o fim e ver o filho chorando, esperneando, né, reclamando, mas a gente sabe que aquilo precisa ser feito, a gente sabe que aquilo é o melhor para ele. E se nós, né, sendo maus, sabemos fazer isso com os nossos filhos, imagine o Senhor, a forma com que Deus trata com a gente. Então, nós precisamos entender, precisamos enxergar nas nossas frustrações, nos nossos nãos, nos nossos sofrimentos, na disciplina do Senhor para as nossas vidas, no momento em que o Senhor denuncia o nosso pecado, no momento em que alguém vem lá e dá uma chamada na gente, precisamos enxergar a ação de Deus nos forjando, nos instruindo, nos levando, nos provocando a um crescimento. E enxergar isso como manifestação do amor dele. Às vezes é difícil fazer isso. Talvez leve um tempo para entender que quebrar a janela do teu carro, levar a mochila e o notebook é amor de Deus. É Deus provando, forjando o nosso coração e falando, é mesmo, filho? Então vamos testar aqui. Às vezes é difícil entender que uma doença, um diagnóstico desfavorável, seja amor de Deus tratando com a gente. Mas essa é a verdade, não é o fim. Há uma palavra de esperança, para além da disciplina, para além do sofrimento. Então, diante disso, eu quero que você pense aí, quero te questionar, como é que você reage diante da disciplina? Como é que fica o teu coração? Como que é o teu comportamento na hora que a coisa não sai como você gostaria? Será que você sai procurando diversos conselhos, outras vozes, para ouvir algo que te agrade? Porque, gente, tinha um monte de profeta, né, falando lá para o povo, paz, 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 quando não há paz. Tinha profeta falando para o povo que
o exílio duraria 2 anos. Então, tinha gente falando que o povo queria ouvir. E muitas vezes nas nossas vidas tem também, né? Tem gente que fala o que a gente quer ouvir, às vezes a gente quer isso. Ou então a gente fica lá tentando dar um jeitinho com Deus, negociar, impor a nossa vontade. Entenda, reconheça como que o teu coração reage e submeta o teu coração ao Senhor, para que Ele trate, para que Ele te aperfeiçoe, para que Ele alinhe a sua mente, a sua visão, a sua vida, porque Ele faz isso porque Ele ama. E falando isso, eu penso, estava lembrando de como a Luísa já tenta dar um jeitinho com a gente também, quando a gente trata algumas coisas com ela. A gente, naturalmente, teve uma mania de falar para a Luísa as coisas que aconteceriam e falar para ela assim, combinado? Vai ser assim, 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 combinado? E, às vezes, ela vira para a gente e ela quer propor os combinados. Então, ela, no auge dos seus 2 anos, quase 3, ela quer virar para os pais e falar assim, mãe, hoje a gente vai lá no Boulevard, aí a gente vai lá no parquinho, depois a gente toma sorvete, compra brinquedo, aí a gente volta, combinado? Eu falei, não, combinado nada, você vai dormir, vai descansar, depois a gente vai na igreja, né? Enfim, aí a gente vai fazer assim. Ah, mas eu queria... Não, quem propõe combinado sou eu, não é você. E, às vezes, a gente está lá, no auge da nossa limitação, da nossa imaturidade, da nossa carnalidade, querendo virar para Deus e falar assim, Deus, eu vou fazer assim, eu vou orar com aquele menino, eu vou no cinema com ele, depois o Senhor abençoa, combinado? A gente quer dizer como é que a coisa vai rolar. Em vez da gente ir lá e falar, Deus, e aí? Né, eu me submeto à forma, ao tempo, ao teu tratamento, ao período de espera, da forma com que Deus quiser tratar com você. E entender que, mesmo nesse período de sofrimento e de disciplina, o Senhor nos chama para avançar. Mais uma vez, mesmo exilados, plantem, colham, casem, tenham filhos. Mesmo sendo uma situação adversa, mesmo sendo uma situação difícil, avance. Não é para sentar e ficar chorando, não é para sentar e ficar passivo. Avancem. O reino de Deus é tomado à força. Então, mesmo num período de tratamento, a nossa vida continua, a nossa fidelidade, a nossa obediência, a nossa caminhada com o Senhor precisam continuar. Porque muitas vezes é isso que revela também, que manifesta o nosso coração, manifesta o nosso coração para os outros, inclusive. De falar, nossa, essa pessoa, mesmo passando esse perrengue, está ali dando glória, passando pela prova e dando glória a Deus. É crente mesmo, essa pessoa está ainda se levantando, trabalhando, seguindo, mesmo com tudo isso que está acontecendo na vida dela. E assim a gente vai sendo cada vez mais forjado e aperfeiçoados pelo Senhor. E lembrar, gente, que Deus faz isso em amor. Mais uma vez, eu vejo quanto Deus amava o povo dele, ama o seu povo. Mesmo o povo caindo em idolatria, em prostituição, em rebeldia, no orgulho, dando as costas para o Senhor, fazendo a sua própria vontade. Deus continua lá, clamando, chamando e atraindo o povo pelo seu amor. E aí eu quero ler com vocês os versículos que estão em Hebreus 12. Você projeta aí? Porque isso. De 5 a 8. Olha, diz assim. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. A disciplina, a correção, é manifestação do amor de Deus por nós, da sua paternidade perfeita. É uma manifestação de que somos filhos, de que Deus se importa com as nossas vidas e de que Deus trata o nosso coração e nos quer pertinho dele. Amém?
diante disso, nós podemos, então, caminhar, se submetendo à disciplina e avançando, mesmo no sofrimento e mesmo naquela situação que, por vezes, é tão desagradável. E, em terceiro lugar, se apegue, avance, de acordo com a verdade, com a promessa que o Senhor te fez, e busque o Senhor de todo o teu coração. Olha lá, então, em Jeremias 29, né, quando ele fala dos pensamentos que ele tem para o povo. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. As promessas de Deus, a verdade do Senhor, aquilo que Ele nos disse, aquilo que Ele planejou, não mudam. A promessa dele não muda, mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria. As promessas do Senhor e a verdade dele não mudam. Mesmo quando nós damos as costas, mesmo quando nós somos rebeldes, mesmo quando nós somos duros de coração, o Senhor está falando. E a gente vê o quão fiel Ele é, como Ele não mente, como Ele não esquece daquilo que Ele nos falou. Que Ele é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, que Ele segue clamando aquele povo, falando: venham a mim. Ei, se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Por muito tempo vocês não me buscaram, por muito tempo vocês me ignoraram. Mas quando acabar esses 70 anos, vocês vão me buscar e vocês vão me achar. Vocês vão me invocar, vocês vão orar a mim, eu estarei lá com vocês. Então nós precisamos continuar e perseverar na busca pelo Senhor, sabendo que Ele é misericordioso, amoroso e que Ele tem um plano de redenção e de resgate para os seus filhos. Essa é a palavra de esperança de Deus para nós, de que Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, de que Ele levou sobre si as nossas dores, para que nós pudéssemos chegar ao Pai novamente, para que nós pudéssemos reinar, viver com Ele eternamente. Então, nós precisamos reconhecer, lembrar que o Senhor está disponível, que o Senhor está clamando, chamando você, desejoso, para que nós o busquemos diariamente de todo o nosso coração. Não mais distantes, indiferentes, não mais tão oscilantes ou religiosos, mas se inclinando verdadeiramente a Ele. E é lindo ver os próximos capítulos, depois também do 29, ver versículos ali, onde Deus vai falando com o povo, e Deus cumpre a promessa e fala: eu curarei você, eu purificarei você, os seus filhos viverão essas promessas, vocês avançarão, vocês reinarão. E aí vê em Jeremias 31, 3, um versículo também que eu acho que bem conhecido de vocês, que Jeremias fala: de longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu a amei, por isso, com bondade a atraí. O Senhor amou aquele povo com um amor eterno e os atraiu com amor. E da mesma forma Ele faz comigo e Ele faz com você. E hoje eu chorei, agradecendo a Deus por esse amor eterno sobre a minha vida. Eu chorei agradecendo a Deus por não ter desistido de mim, por continuar não desistindo, por ser tão misericordioso e por dia após dia, madrugada após madrugada, mesmo quando eu não quero levantar, Ele me atrair com o seu amor. Porque a atitude do Senhor, mesmo quando Ele nos disciplina, não é uma atitude maldosa, não é uma atitude de acusação, não é uma atitude de quem quer mal aos seus filhos, mas de quem ama e quem a atrai, clamando para que nós reconheçamos a nossa dependência dEle, para que a gente reconheça que não há sentido algum, é tudo vazio, é tudo vão, se não for uma vida ao lado do Senhor, uma vida de obediência e de fidelidade a Ele. Então, eu quero te convidar essa noite a não perder a perspectiva daquilo que Deus já nos falou, nos prometeu, que Deus está nos prometendo. Nós não podemos perder a perspectiva do grande derramar do Espírito Santo que virá sobre toda a terra, como nós aprendemos
entendemos no sábado passado, nós não podemos perder de vista a verdade, a promessa de que Jesus voltará e de que Jesus nos levará com Ele. E tendo isso em vista, sabendo disso diariamente, viver de acordo com essa esperança. Ele é a nossa esperança, a esperança que nos é proposta está no Senhor. E é nele que nós teremos um futuro, e um futuro de paz e de esperança é com Ele. Há promessas para as nossas vidas, há palavras de esperança para as nossas vidas. Eu creio que existe isso de uma forma individual, revelada a mim e a você, que você sabe o que Deus tem te prometido e que há um futuro específico para a sua vida. Mas há também esse futuro de paz e de esperança para todos nós, a Igreja de Jesus. E nós precisamos avançar nessa verdade. Amém? Amém. Se coloquem em pé. Fechem os olhos e eu quero que você lembre que, diante da disciplina, então, diante dos processos de Deus na sua vida, você precisa ajustar a sua perspectiva e buscar quais são os pensamentos do Senhor, reconhecendo que os pensamentos dele, sim, são verdadeiros, os pensamentos dele, sim, devem prevalecer. Que você se submeta à disciplina, que você cresça na disciplina, cresça no sofrimento, sabendo que o Pai disciplina a quem ama. E que você se apegue à promessa, à verdade, à palavra de esperança que o Senhor te deu, que o Senhor me deu, porque Ele é fiel para cumprir. O Senhor não elimina o sofrimento, não elimina as consequências do nosso pecado, das más escolhas que nós fizemos, mas Ele assegura o seu governo, Ele assegura o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade. Ele assegura que Ele não perdeu o controle de nada. Nós precisamos nos submeter e avançar, porque o que Deus tem para nós são pensamentos de paz e não de mal. Amém? Fique com os olhos fechados mais um instante. Avalie o seu coração. Lembre que estamos na série Profetas do século 21. É um tempo em que o profetismo vem com denúncia para gerar investigação e com a investigação ajuntarmos provas contra nós mesmos e nos quebrantarmos em arrependimento diante do Senhor. Porque o crente que tem o Espírito Santo investigando o seu coração não precisa de um acusador na sua orelha para que haja quebrantamento. É possível fazer isso em amor, como uma resposta ao amor de Deus por nós. E seja honesto agora comigo e com você mesmo. Você tem passado por um tempo que prova a sua fé, que prova o seu coração, que está doendo, que te gera algum tipo de desconforto, angústia ou sofrimento? Tem alguma coisa que te deixa insatisfeito na sua vida agora? Se sim, balança a sua cabeça para você, responda assim com a sua cabeça mesmo, de olhos fechados. Tem, Senhor, tem algo que está me incomodando, tem algo que está me indignando, tem um desconforto na minha vida. Tem algo que te faz pensar e repensar a sua fé. Se sim, balance a sua cabeça, responda ao Senhor aí. E o apelo dessa noite é: se você, ao ouvir a voz do Senhor dizendo que te ama, e porque te ama, te disciplina e permite que você seja provado dessa forma, você precisa transformar a sua perspectiva, reconhecer que os teus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, eles são limitados. E esses pensamentos é que tem te levado a um lugar de murmurar, reclamar, desistir, ou pensar em desistir. E nessa noite você precisa
se render ao Senhor e à perspectiva que Ele tem dessa situação. Você não sabe, mas o Senhor está te conduzindo a um lugar de redenção, por meio da prova, por meio da dor, por meio do seu desconforto. Ele está te fazendo provar o seu próprio coração, mas Ele quer te conduzir a um lugar de esperança. E você precisa que o seu coração seja curado nessa noite, pela perspectiva do alto. Ontem na vigília, nós fizemos um momento aqui de reafirmar a aliança com Deus. Aqueles que estavam de cara com Deus, chateados com Deus, frustrados na fé, porque de alguma forma havia uma expectativa não cumprida no Senhor. E vários jovens e adolescentes se colocaram diante do Senhor para refazer essa aliança. E eu creio que nessa noite, da mesma forma, o Senhor está nos trazendo esse lugar de olharmos para a nossa vida na perspectiva dEle. Se você que balançou a sua cabeça falando, tá osso, tá difícil, por que comigo? Parece que o ímpio se dá bem, e eu tô aqui nessa situação. Se você quer colocar o seu coração em quebrantamento diante do Senhor, deixe seu lugar e venha aqui à frente agora. Vem bem para frente, vocês que vieram primeiro, vem bem para frente. Se você precisa falar, Senhor, me perdoa porque eu estou reclamando, me perdoa porque eu não estou conseguindo enxergar na sua perspectiva, me perdoa porque o meu sofrimento tem produzido murmuração e eu tenho expressado aquilo que no fundo o Senhor já tem experimentado de mim. Se como aquele povo tão amado, tão desejado pelo Senhor, ainda assim virou as costas a Ele, você também tem virado as suas costas ao Senhor, e nessa noite deseja se reconciliar com o Cristo que morreu por você, e tem te chamado para perto também. Deixe seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Se o teu coração tem estado distante, tem estado frio por causa das circunstâncias, essa é uma noite de se reconciliar. Essa é uma noite de se dobrar diante do teu Deus e se achegar de volta para perto, porque Ele deseja o teu coração. Ele deseja a sua vida próximo a Ele, rendida a Ele e redimida por Ele. E eu quero, em nome de Jesus, com essa palavra profética, ministrar sobre você a esperança do Senhor agora, te dizendo o seguinte, meu irmão, minha irmã, especialmente vocês que estão aqui à frente, ouçam com carinho e atenção. Aquilo que te aflige e veio da parte do Senhor não está aí para te destruir, mas para te transformar, te santificar e te fazer avançar, para que você viva a esperança e os caminhos e os sonhos mais elevados que o Senhor tem para você. O exílio não é o seu fim, tampouco é o prazer de um Deus sádico em olhar para os filhos que sofrem, não. O exílio é o degrau que Deus utiliza para elevar o seu povo a uma condição santa, para experimentar pela transformação de sua mente a boa, agradável e perfeita vontade do Pai para vocês. Porque é a disciplina, é o exílio que geram a metanoia, a mudança de mente.
para que sejamos habilitados para então experimentar a promessa, a esperança, a redenção, os planos e os caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Que o seu coração seja curado agora. Portanto, ore enquanto ministramos essa canção ao Senhor. Ore com arrependimento, ore com lágrimas, ore com clamor, ore com pranto, mas ore ao Senhor, expressando o seu coração, falando: Senhor, perdão, porque o Senhor me amou, mas eu não te amei como o Senhor me amou. O Senhor me desejou enquanto eu virei as costas, mas nesta noite eu estou aqui diante de Ti para me achegar ao santo e poderoso Deus que me amou e se entregou por mim, e dar uma resposta, uma correspondência à Sua obra, à Sua ação em minha direção. Espírito Santo, faz o que só o Senhor pode fazer agora. A mente que olhava para a disciplina com amargura, com tristeza, com raiva, que entenda o amor do Pai, o Pai perfeito, que não nos trata como filhos bastardos, mas se faz presente na disciplina, que vai conosco ao lugar do exílio, que permanece nos chamando para a intimidade e nos dando rotas e caminhos para seguirmos avançando e indo adiante, apesar de toda a dor, de todo o desconforto, de todo o sofrimento, de toda a realidade que se opõe a nós. O Senhor é bom e a sua justiça dura para sempre. Nós nos apegamos com esperança à Tua palavra, de que a terra prometida será nossa, o reino vindouro se concretizará, e nós reinaremos contigo, ó Pai. Que todo coração distante seja agora abraçado pelo Espírito que clama: Abba, Pai, e testifica no Espírito dos Teus filhos, que são os Teus filhos. Não estão jogados ao ermo, não estão soltos por aí, não estão perdidos, nem como ovelhas desgarradas, não. São filhos amados, desejados, ansiados pelo Pai. Escuta, Senhor, a nossa oração agora. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Marca-nos com o entendimento do alto. Prova as nossas canções. Prova as nossas canções, Senhor, nesse tempo. Prova se de fato não daremos descanso aos nossos olhos enquanto o Senhor não encontrar um lugar de adoração em nós. Prova se de fato nós te amamos e vamos gritar para o mundo inteiro ouvir. Prova, Senhor, prova o nosso coração, Senhor. Se os nossos olhos vão permanecer atentos a Ti, prova, Senhor, prova a nossa fidelidade. Mas, Senhor, prova-nos com fogo, para que sejamos aprovados e permaneça somente aquilo que é eterno em nós, como o ouro, a prata e as pedras preciosas, que não são consumidas pelo fogo, mas glorificam o Teu nome em nossas vidas. Faz prevalecer sobre toda aprovação aquilo que Te agrada e é eterno em nós, Senhor. Prova-nos com fogo, Senhor, para que sejamos fiéis até o fim. Mas eu te peço também nessa noite, Pai, levanta-nos como o Senhor levantou o profeta Jeremias. Ah, que espírito esse filho Teu teve, Senhor. Ele pregou
profetizou dia após dia durante toda a sua vida, sem que ninguém lhe ouvisse. E mesmo quando ele quis desistir, havia uma chama em seu peito que não o permitia parar. Sejamos nós como Jeremias. Mesmo que ninguém nos escute, profetizaremos. Mesmo que todas as circunstâncias se mostrem adversas, permaneceremos fiéis. Ainda que os falsos profetas ganhem os ouvidos do povo, nós seremos fiéis até o fim, e não deixaremos de pregar a tua verdade, e de estar diante do Senhor, para te ouvir, e diante do povo, para expressar o teu coração. Eleva os nossos olhos para que tenhamos discernimento. Faz-nos reconhecer o teu amor na disciplina, e nos batiza na esperança, que nos faz transcender a toda dor, todo sofrimento momentâneo, todo desconforto da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vocês estão aqui à frente, vocês podem ficar em pé, ainda que aí no lugar de vocês. O lugar de vocês não, onde vocês estão agora. Fiquem em pé por um instante e olhem bem para mim. Todos vocês olhem bem para mim. Leiam o profeta Jeremias. Leiam do início ao fim. E vocês vão ver o quanto Deus ama cada um de vocês de uma forma que é difícil de explicar. Quando eu leio Jeremias, eu lembro muito da minha vida. O quanto Deus insistiu e insiste comigo. Deus está insistindo e vai permanecer insistindo com cada um de vocês, em amor, em graça, como o desejo de um pai de estar com seus filhos. Ele vai insistir. E muitas vezes a nossa dor nos faz murmurar, mas o C.S. Lewis, ele foi muito perspicaz e profético em entender que muitas vezes o sofrimento das nossas vidas é o megafone de Deus para um povo surdo. Ou seja, o sofrimento é o que vai nos sensibilizar, a disciplina é o que vai nos sensibilizar para ouvir o que estamos dizendo. E se nós olharmos para isso com uma perspectiva um pouquinho mais elevada da eternidade, nós vamos poder fazer igual o apóstolo Paulo: sorrir diante da tristeza e dizer: eu tenho prazer em passar por diversas provações. É quase paradoxal. Mas quando nós passamos e vemos Cristo sendo formado em nós, eu entendo o que Paulo fala. E é engraçado que a gente só consegue dizer isso daquilo que a gente já passou, porque a provação seguinte dói e a gente reclama de novo, a gente se desvia de novo, e aí a gente lembra, transforma a nossa mente, eleva a nossa perspectiva, olha como a perspectiva do Senhor, vê Cristo sendo formado em nós. E eu tenho prazer em passar por diversas provações. E a esperança permanece. A esperança permanece. Você pode estar se sentindo pequeno diante das suas realidades, as realidades que te cercam. Mas há esperança. Porque assim como aconteceu com o povo no exílio, 70 anos depois, um profeta, um jovem profeta, Daniel, se levanta, acha os escritos de Jeremias e fala: ei, chegou o tempo de voltarmos à nossa terra. E quando ele profetiza isso, era loucura, porque não tinha nenhuma evidência de que aquilo aconteceria, a não ser a palavra de Jeremias há 70 anos.
mas Deus faz o impossível. Ele levanta um homem chamado Ciro, traz ele para dentro da Babilônia, muda quem manda ali, ele manda o povo de volta e manda com recursos para reconstruir o templo, para reconstruir o muro. E ele faz o que ninguém imaginava, o que ninguém teria coragem de dizer que foi sorte. Não deixe a esperança morrer. Quando você chegar no fim do túnel e ele estiver escuro, Deus vai abrir um caminho de luz ali. Não espere a obviedade para crer. Não espere a lógica para ter fé. Creia antes das coisas ficarem claras. E a sua fé vai crescer e vai ser edificada e Cristo vai ser formado em você. Amém? Pode se assentar por um instante? É isso, amor? Fechei bem? Então tá bom. Entendi? Então tá bom. Glória a Deus. Gente, nós temos as últimas 4 vagas do retiro. 3, uma foi preenchida agora então. 3 vagas. Se você tem o desejo de ir no retiro, faça inscrição hoje com a Camila, ou no máximo amanhã. Ou com a Carol Guaitá. Cadê a Carol? Está lá atrás. Ou com ela. Está acabando. Faça a inscrição. O retiro está chegando. Semana que vem, continuamos a série Profetas do Século 21. O profeta vai ser Daniel. Depois temos o pré-retiro, ainda na série Profetas do Século 21, mas com uma banda de fora, um pregador de fora e aquela ceia especial. No outro final de semana do dia 11, nós não temos culto aqui no sábado. O culto do Holy vai acontecer no dia 12, às 18h30. Tá claro isso, gente? Sábado, se você, ou você vai estar no retiro com a gente, se você não vai no retiro, se é adolescente ou por algum outro motivo, você vai ter o sábado livre e você vai vir no domingo à noite, às 18h30. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Não vão chegar aqui no sábado perdidão e dar um oi pro seu Nico e ir embora? Não? Então tá bom. Tem uma pergunta bem importante. Quem aqui nos visita essa noite? Levanta a mão assim, só para eu te localizar. Temos um irmão lá atrás, um irmão aqui, aqui também. Pessoal, vocês são muito bem-vindos. Eu vou pedir que todo mundo fique em pé agora. Você que nos visita essa noite, levanta a mão de novo, rapidinho. Você que está perto aí, ali atrás já chegou a Jéssica, tudo certo? Ali, ó, com o irmão ali, chega ali, Timóteo, dá um oi para ele também. Ali, quem está nos visitando, já está também com gente, aqui na frente também. Quem está nos visitando, levanta a mão de novo, só para ter uma ideia. Mais alguém? Ninguém sozinho? Tudo bem. Pessoal, vocês... Não, é você mesmo que tem que ficar com esses visitantes. Quando eu terminar de orar, vocês vão levar o visitante lá na equipe, que está dando um tchau lá atrás, para eles pegarem um presente. Beleza? Troca contato, chama para o rolê pós-culto, convida para a tua célula, chama para o culto amanhã e a gente vai seguir avançando. Vocês são muito bem-vindos, de verdade, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Você também lá atrás, minha irmã, meu irmão, seja muito bem-vindo. Todos vocês são parte dessa família, se vocês assim quiserem. Nós estamos, como a Jenny falou no início do culto, com o pessoal lá na Casa do Oleiro. Então, uma boa parte do nosso time está lá servindo. Temos também aqueles que vão fazer o vestibular amanhã. Alguém aqui presente vai fazer o vestibular amanhã? Olha só, venham cá, corram aqui na frente. Vamos orar por vocês antes de acabar o culto, rapidinho. Venham bem aqui no meio, venham rápido. Vocês todos vão fazer a prova da Federal amanhã? Isso? Então tá bom. Estendam as mãos para cá, vamos orar, vamos interceder por eles. Quem aqui já fez vestibular recentemente, assim, tipo nos últimos 5 anos? Você que vai orar com mais força, com mais fé, beleza?
Você vai orar para eles passarem amanhã, para Deus dar graça, tranquilidade, inteligência, sabedoria, para que eles, quando eles leiam o enunciado da questão, eles deem risada. Senhor, isso aqui é fácil, foi o que eu estudei ontem. Ore com fé, assim, para eles passarem dando glória a Deus mesmo, tá bom? Passando pela prova, dando glória a Deus. O louvor da noite é o irmão Lázaro. Como é o nome desse louvor, gente? Passando pela prova, tá bom? Vocês vão passar. Coloque as mãos assim. Senhor Jesus, que o espírito de revelação e sabedoria esteja sobre eles. Que a paz que excede todo entendimento tranquilize os seus corações, para que não fiquem ansiosos, nem temerosos, nem nervosos. Que em nome de Jesus, tudo que eles estudaram venha à memória. O Senhor é o Espírito Santo que nos faz lembrar tudo que o Senhor Jesus nos ensina. Eu creio que o Senhor também faz lembrar tudo aquilo que eles estudaram para essa prova. Então, em nome de Jesus, que eles sejam totalmente guiados pelo Senhor. E que a inteligência deles se manifeste, e a tua graça se revele, e eles sejam aprovados para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor. Amém? Fica aqui, todo mundo coloca a mão assim, como quem recebe, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, o Filho de Deus, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua casa, sobre a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, hoje e até que Jesus venha nos buscar. Amém. Aplauda o Senhor, uma boa noite, vão na graça e na paz de Jesus, pode acender as luzes.